Foi numa das galerias do Monte de São Pedro, a cerca de 500 passos da entrada principal e a 30 metros abaixo da superfície, que os mineiros escavaram parte do crânio de um grande animal incrustado na pedra. Eles suspenderam seu trabalho para comunicar sua descoberta ao Dr. Hoffman, que vinha coletando fósseis das pedreiras há alguns anos. O Dr. Hoffman, vendo que o espécime era o mais importante que já tinha sido descoberto, tomou todas as precauções para mantê-lo intacto. Depois de remover um grande bloco de pedra que o envolvia e reduzindo a massa a uma condição adequada, ele o transportou para sua casa, triunfante. 25 anos depois, após a ocupação de Maastricht pelo exército revolucionário francês, o famoso fóssil chega numa noite fria de inverno ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Esse objeto estranho, que na época chamaram de o animal desconhecido de Maastricht, começou a despertar o interesse da comunidade científica. Allons. Encore un effort. Sur la table. En douceur. Allez, messieurs, ouvrez-moi cette caisse. Oui, c'est cela, ouvrez la caisse. Mais faites très attention. Messieurs, en même temps. O que eles descobriram naquela noite era diferente de qualquer criatura viva conhecida. Alguns pensaram que fosse um crocodilo. Outros acreditavam que fosse uma baleia. Nem o formato de seus dentes, nem o tamanho dos maxilares os ajudou a determinar sua verdadeira identidade. Naquela época, ou seja, 40 anos antes da descoberta do primeiro dinossauro, nunca ninguém tinha pensado que milhares de espécies podiam ter vivido e desaparecido em um passado distante. Mas isso estava para mudar. Versão brasileira Dubla Vídeo, São Paulo. Tenho certeza de que os dinossauros marinhos ainda existem. Me desculpe por invadir seus pensamentos, senhorita. Mas falando objetivamente, só os répteis que andavam em terra seca são chamados de dinossauros. Se vivessem debaixo d'água, seriam chamados de répteis marinhos. E todos eles desapareceram há muito tempo. O que aconteceu? Você vai ver, Julie. Sudoeste da costa do Colorado, 65 milhões de anos atrás.
Há 65 milhões de anos, os répteis dominavam o mundo. Na terra, no ar e os répteis foram os reis de todos os mares também. Então, um grande cataclismo vindo do espaço, um asteroide de 18 quilômetros de diâmetro, atingiu a Terra. O impacto desse asteroide desencadeou a força de mais de 100 bombas atômicas. O céu escureceu e o clima da Terra mudou drasticamente. 70% de toda a vida no planeta pereceu. E com o fim dos dinossauros, terminou também o reinado dos répteis no mundo marinho. E quando você disse que isso aconteceu? Há 65 milhões de anos. Então, os seres humanos vieram logo em seguida? Os seres humanos virão um pouco depois. Depois quando? 65 milhões de anos. Você tá brincando. Os seres humanos modernos, como você e eu, só apareceram há quase 200 mil anos. Em comparação com a idade da Terra, isso é um piscar de olhos. Como 200 mil anos? Um instante, no tempo geológico. É um pouco difícil de compreender, não acha? Comparando-se milhares e milhões e até mesmo bilhões de anos, concorda? Então venha comigo, Julie. E quando você quiser parar o tempo, diga, pare. Pare? Muito bem, então vamos para o passado. Agora, vamos começar devagar do começo. A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Então a vida surgiu, mas permaneceu microscópica por 3 bilhões de anos. Nessa espiral de tempo, só a última volta nos interessa. Ela nos leva ao nosso tempo. Vamos considerá-la como um relógio de 12 horas. 540 milhões de anos atrás. Às 2 horas, a Era Primária começa. A vida cresce e evolui em todos os ambientes. Às 7h30, a Era Secundária, ou o Mesozoico, começa. É a Era dos Répteis. Incluindo os famosos dinossauros. Sim, além dos répteis voadores e marinhos. A próxima e última era, o Cenozoico, é a idade dos mamíferos. Neste relógio, o Homo sapiens, nossa minúscula espécie, aparece apenas 8 segundos antes das 12. O Mesozoico ocorre entre as duas principais crises ecológicas que levaram à extinção de muitas espécies na Terra. A maior, às 7h30, e a última bem ali, às 10 para as 11. Esta causou a extinção dos dinossauros e dos grandes répteis marinhos. Mas como isso começou? Primeiro você vai precisar de um microscópio. A vida na Terra começa na água, com as bactérias. 3,5 bilhões de anos atrás. Lentamente, esta microvida evolui. Então, 650 milhões de anos atrás, a vida se torna visível a olho nu. Organismos de corpo mole. Os 400 milhões de anos seguintes trazem consigo uma explosão de vida. Novas formas morfológicas surgem, atingindo tamanhos consideráveis. E, finalmente, depois dos peixes, os anfíbios chegam com pés para conquistar terra firme. 300 milhões de anos atrás, os répteis aparecem pela primeira vez em terra.
E no céu, a asa de alguns insetos atinge mais de 5 metros. Até o final do Paleozoico, a terra e os mares são uma explosão de vida. É a idade de ouro para a biodiversidade. Mas este período termina com cataclismos gigantescos que exterminam até 95% das espécies. A maior extinção de todos os tempos. 95% das espécies? Mas isso é muito. Não deve ter sobrado muita coisa depois disso. Isso mesmo, querida. E a maioria dos grandes predadores do mundo desapareceu. Mas a vida persistiu. E nos mares, muitos peixes e moluscos permaneceram. Mas e os répteis marinhos? O reinado deles começa agora. 3 grupos diferentes, um após o outro, vai governar os oceanos do mundo. Primeiro os ictiossauros, que usam suas caudas para nadar. Como peixes. Parecidos com peixes. E então os plesiosauros, que usam seus 4 membros em forma de remos para voar pela água. E depois os mosassauros, que usam um movimento ondulante, como uma cobra. E esses animais dominaram os mares por 180 milhões de anos. Durante os 3 períodos mesozoicos: Triássico, Jurássico e o Cretáceo. A partir do início do período Triássico, os ictiossauros são os reis dos mares. Durante este tempo, acima da água, todos os continentes da Terra estão unidos em uma única massa de terra, um supercontinente chamado de Pangeia. Vamos para a costa da Pangeia. Sul da Suíça, 230 milhões de anos atrás. Suíça? Sim, neste momento, a maior parte da Europa está debaixo d'água. Um mar raso e quente. No Triássico Médio é quente e seco em terra firme, com pouco para se comer. No mar, a vida floresce de novo. Várias espécies de répteis voltaram para o ambiente marinho, que florescia com abundância de alimento.